Seja muito bem-vindo ao Florescer com Tarô, um espaço de autoconhecimento, espiritualidade e inspiração, onde o tarô guia você no caminho do despertar da sua transformação. Meu nome é Juliana, sou cartomante, oraculista e hoje vamos fazer uma leitura para Capricórnio, para você que é lua ascendente ou veio só assistir para alguém que você gosta, que é do signo de Capricórnio. Eu vou começar a leitura com o oráculo dos orixás. Peço a você que não é inscrito que se inscreva no canal, deixe o seu like para apoiar o nosso trabalho. Caso você queira uma leitura particular, o telefone eu vou deixar na descrição do vídeo para contato, tá? A gente ainda tem agenda aberta. E vamos à nossa leitura. Caiu 2 oráculos. Eu vou utilizar um agora. E o outro eu vou deixar pro final do jogo, tá? Vou deixar aqui. A primeira energia que cai é Xangô, Justiça. Elemento fogo, a cor marrom. Pedra, vulcões, raios e trovões. Você está certo daquilo que pede a merecimento? Deseja fazer justiça com as próprias mãos? Essa linha coordena a lei kármica e tudo o que nela se relaciona, seja a justiça e a razão. Neste sentido, temos a lei de causa e efeito da balança da justiça universal, que garante que as pessoas recebam aquilo que plantam, quer seja sido bom ou ruim. Acredite na justiça divina, que além de punir, também protege os injustiçados. Peça livramento das injustiças e trabalhe na lei para ser merecedor da sua recompensa. A gente já começa com uma energia bem forte, que é da força de Xangô e justiça. Esse oráculo vem falando pra gente, se nós entendemos, né, o que é o merecimento e se há merecimento naquilo que nós pedimos, né? Se eu desejo fazer justiça com as próprias mãos. Então, aqui a gente está falando de uma força que, para quem chegou nessa leitura, para quem é essa leitura, provavelmente é aquela força que eu fui injustiçado, mas você merece a justiça? Você quer fazer vingança? É aquela força que eu tô ainda envolvido por uma questão de eu fiz tudo certo, eu agi da melhor forma que eu pude naquele momento e mesmo assim deu tudo errado, ou eu fui injustiçado, fui punido, me tiraram do meu trabalho, me tiraram o que é meu e eu quero justiça. É uma força assim. Ou aquilo, eu plantei tantas coisas boas, fiz o bem e eu só recebo em troca o que não é bom para mim. Não consigo uma boa vaga de trabalho, eu não tenho recurso, ou eu não consigo um amor. Eu me sinto injustiçado. Então é essa força que você entende de não estar recebendo aquilo que você merece, né? Mas a espiritualidade ela vem dizendo aqui: acredite na justiça divina, que além de punir, que no caso aquilo que você quer que aconteça uma justiça, né? Então a espiritualidade ela vem para fazer a balança equilibrar. Então aquilo que você plantou de bom, que você trabalhou, se esforçou, você vai receber. E aquilo que foi tirado de você, você vai receber de volta. E aquilo que fizeram com você, entrega para o universo. Tira esse pensamento, esse desejo dentro de você de raiva, que te consome, que te entristece. E muda essa energia, porque a espiritualidade fala, peça para que você seja livrado das injustiças e que você trabalhe, continue nesse ritmo, mas pensando na sua recompensa.
É difícil nesse momento pensar assim, mas é o que a espiritualidade pede nessa carta, porque a própria espiritualidade vai fazer justiça por você, porque não é uma coisa que depende de nós, né? Porque quem deve paga e quem merece recebe, e recebe do espiritual. Continue plantando coisas boas, fazendo a sua parte, confiando que a espiritualidade está olhando para você e vai honrar todo o sacrifício que você fizer, todo aquilo que você plantar, certo? Uma energia fortíssima que a gente começa aqui. E vamos iniciar com o tarô. Tarô, eu peço aqui que a espiritualidade fale aqui com essa pessoa que veio até essa leitura, que a espiritualidade venha trazer aquilo que ela busca, esclarecimento, entendimento daquilo que ela necessita nesse momento. Mais uma carta, por favor. Peço a espiritualidade aqui, mais uma carta. A gente começa primeiro com essa carta fortíssima, né? Sobre a linha justiça. Só que a gente já entende a questão desse equilíbrio, porque o tarô abre com a carta do amor, né? Que é os enamorados. Aqui a gente vê uma energia que vem para equilibrar, para trazer uma leveza para essa situação que você está vivendo no seu cotidiano, né? A carta dos enamorados, ela vem na energia da espiritualidade aqui, tá? A gente pode dizer no relacionamento também. Posso dizer, mas como eu vou interpretar uma carta do amor, né? Para o trabalho ou para coisas do cotidiano fora relacionamento. A carta do The Lover é o inverso da carta do diabo. Então a gente tem aqui um paradoxo, né? O diabo, você puxa ela para uma energia terrena, de desejos humanos, de impulsos, né? Quando vem a carta dos enamorados, a gente está falando de algo sublime, de algo superior e divino, que traz alegria, que traz união, que traz a proteção da espiritualidade em cima, né, dessas duas pessoas. Então a gente está falando aqui de uma proteção espiritual. Então a gente abre o jogo também no tarô com uma energia de proteção e iluminação. Por que iluminação? Percebe que em cima das pessoas tem um anjo, né, que abençoa essas pessoas, mas tem o sol aqui, ó, que traz a clareza, a iluminação para essa pessoa. E quando a gente fala disso, que precisa sim dessa iluminação, é por conta dessa energia aqui, que é uma energia de muito cansaço. A gente está falando de uma força aqui que é o extremo cansaço. Quando a gente fala de paus, a gente está falando de um cansaço. Eu já coloquei todos os paus, eu trabalhei, cada pauzinho desse representa o meu trabalho, o meu esforço, as minhas lutas, aquilo que eu plantei com muito esforço, com muito trabalho, com muita vontade. E eu tô cansado, porque a mente, ela tem um curativo, percebe? Então aqui eu tô falando de alguém que tá sobrecarregado. Por conta dessa carta que a gente tira, a primeira que a gente tá falando de injustiça, é uma pessoa que já passou por coisas que é inimaginável. Se você for parar para conversar com alguém, vai até assustar alguém por conta das coisas que você já viveu e que ainda você está de pé. É uma pessoa extremamente forte, né? O Capricórnio por si, a força desse animal vem com muita questão da força mental, né? Porque a cabeça é o chifre, né? Onde ele tem muita força, um elemento terra, né?
que a gente vê um animal que ele é bastante forte. E o Capricórnio, a questão da força do chifre, do trabalho, aqui você vê aqui a cabeça, com esse curativo, é uma pessoa que pensa demais, que se antecipa nas situações. É uma pessoa que, ao mesmo tempo que pensa muito, trabalha muito por conta desses paus que ela já estruturou e alicerçou em algum lugar, ela também sente muita tristeza pela falta do reconhecimento, pela falta não só do reconhecimento, mas de ter plantado tantas coisas e não ter tido aquilo que ela queria. Vamos supor que você até começou em um trabalho, se dividiu em 2 empregos, estudou, trabalhou, se aplicou, mas o retorno não foi aquele que você esperava. Em um relacionamento você se doou, você foi carinhoso, foi amoroso ou amorosa, mas você só recebia solavanco. Também posso dizer de alguém que se aplicou nos estudos, foi uma pessoa muito dedicada, mas não foi percebida, que era muito perseguido. Então, falta só um pau para você estabilizar, mas você tá tão cansado que não tem nem força mais. Por isso que a questão da justiça, que você se sente injustiçado e pede, né? E vê essa primeira força pedindo justiça. E aqui essa carta representa muito isso. Quando você encontra o equilíbrio nessa energia do amor e a carta do trabalho, do esforço, do cansaço, você encontra esse equilíbrio com a sua espiritualidade, porque é você e sua espiritualidade equilibrada, né? Protegida. Você entende que esse esforço não foi pelos outros, mas você se esforçou por você, pelos seus objetivos, pela sua vontade, pelas suas necessidades. Quando você começa a mudar essa mente e entender o equilíbrio, a carta da balança, tem até uma balança aqui, ó. E você passa a ser uma pessoa generosa. Você não tem mais aquela energia da vingança. Eu tô cansado, eu quero brigar, eu quero ir pra cima e eu vou me vingar. Não, você corta essa energia e entende aqui que a generosidade, a bondade, essa coisa pura que flui em você tem que se manter. Então, aquela pessoa que vem pedir uma ajuda para você, você ajuda. Um necessitado que pede um alimento, você doa. Então, quando você começa a entender esse equilíbrio, você pratica a generosidade, a abundância volta, né, para você. Você se alinha emocionalmente, que a carta da rainha de copas é a energia do alinhamento mental, onde eu tô equilibrada em um trono. Percebe que as águas estão tranquilas, você está em um trono equilibrada. Então você mantém a pose. É aquela pessoa que mesmo no sofrimento, mesmo a vida estando um caos, ela tá no salto, sabe? Ninguém sabe o que ela tá vivendo. Ela vive as situações dela dentro dela, mantendo o equilíbrio, a generosidade e o contato com a espiritualidade. Então, isso traz um equilíbrio emocional e te leva à realização, que é o 10 de ouros, né? Quando você tem uma atitude de generosidade, a carta que está embaixo é o 8 de paus. Você mantém essa energia de amor, de compaixão pelo outro, as coisas começam a ser mais rápidas para você. Porque o 8 de paus é a carta da agilidade. O que eu peço vem rápido. Então, é aquilo que... O que eu plantei... É essa aqui, ó. O que eu plantei com muito esforço, eu já não tenho mais esse pensamento de dor. Eu entendo que o que eu plantei, fiz o que eu tinha que fazer, na hora que eu tinha que fazer, da forma que eu tinha que fazer. Entendi isso, a espiritualidade começa a trabalhar com agilidade com essa plantação. Então você começa a ver resultados rápidos.
rápido, né, daquilo que você queria. Que quando a gente fala, né, que quem planta, colhe. É essa energia. Então, aquilo que você pediu ou precisa começa a vir com mais agilidade. Então, você começa a compreender, ó, a energia do movimento. Aqui é o baralho cigano, né? A gente tá falando uma energia de movimento. Então, quando você começa a agir com generosidade, as coisas começam a andar para você. Sai essa energia de raiva, de sofrimento, ou de que eu não consigo, ou que eu fui injustiçado, então eu vou ficar nessa energia aí. Não. Você começa a entender, faz um movimento. A carta da raposa aqui, ela vem no viés de eu tenho astúcia, agilidade. Então eu começo um movimento com bastante astúcia, ó, para que eu receba o que eu desejo. Então, esse merecimento vem. Por quê? A gente tá falando de alguém que é muito trabalhador, alguém que luta muito. Então, esse movimento do dia a dia que você já faz com uma certa expertise, né? Que é a energia da raposa. Eu sou esperto, eu tenho experiência, eu sei trabalhar. Então, essa força que você tem, você já sabe que vai conquistar. Mas como você já passou por tanto sofrimento, isso te deixa um pouco que com aquela energia de como se eu fui tão injustiçado que isso já não me dá tristeza, me dá raiva, sabe? Então você começa a entender que você é tão forte. A carta da força, a gente tá falando do urso, de uma pessoa que tem comando sobre o território, do que trabalha, do que faz na sua casa. Então, você começa a entender que a espiritualidade, ela tá, assim, ao seu favor, fazendo coisas por você. Então, quando você muda essa energia de raiva, você entende que você domina o seu território. A carta do urso, ela vem na questão da força, né? E eu não vou entrar muito na mitologia, não, mas o urso, nas questões medievais, né, quando a gente tá falando do estudo, o urso, na simbologia arquétipa, não é um urso, é uma ursa. E ela, quando dá sua cria, é uma bola de pelo. E ela, quando vai moldar esse bebê, é lambendo ele e ela molda ele como um bebê urso, né? Então, aqui você percebe que a força dela é tão grande que até o bebê ela mesmo molda. Então, imagina a energia de força que vem dessa carta. Aqui eu não tô dizendo, a gente não tá fazendo uma pergunta pro tarô em questões, porque muitas pessoas pensam que a carta do urso é traição, é isso e aquilo, depende muito do contexto, tá? Mas como modo geral, aqui como a leitura ela é coletiva, a gente tá lidando com uma energia de transformação de alguém muito guerreiro, trabalhador. A carta que é relacionada a trabalho simboliza a força, alguém que domina o trabalho, e ela domina até a questão da criação dos filhos, ela molda e faz esse bebê urso ser o ursinho dela, né? Mas conforme a lambedura. Isso vem da mitologia, tá? Eu tô dizendo isso para mostrar a questão da força dessa carta. E quando você tem a raposa na questão da expertise, você se forma como uma fortaleza. Aqui é um arquétipo da força e da questão arquetípica de alguém que constrói algo com muita dificuldade, mas com um alicerce forte, tá? E isso não muda a sua pureza, que é a carta da criança. Mesmo com tanto sofrimento, trabalho pesado e lutas, você se mantém em pureza, como essa criança aqui, ó. Brincando com as borboletas, brincando com o cachorrinho, que simboliza também um guardião espiritual, né? Você se mantém puro, essa é a sua raiz, né? E isso traz sorte, bons ventos para sua vida, né? Então,
A gente muitas das vezes não entende o contexto das coisas que a gente vive, mas o que a espiritualidade quer dizer nessa leitura? Mantenha-se puro, conecte com a sua espiritualidade e tenha calma, só falta um. A espiritualidade está trabalhando por você. E esse trabalho e esse resultado vem rápido. As coisas que você viveu não mudam o seu caráter. Você é uma pessoa forte. E confie no processo, porque a espiritualidade traz a justiça para você. Ó, muito forte isso. Então, às vezes a gente não entende o turbilhão que a gente vive, mas isso vem para fortalecer o caráter, para mostrar pra gente que a gente é forte. Que você, na verdade, além de ser forte, você tem proteção, né? A última carta que eu tenho aqui, olha só, a gente não tinha visto ela no início, né? Então eu deixo sempre um oráculo pro final, mesmo que sem desenvolver o jogo, só para você ver a energia final, né? Aqui, ó, vou mostrar para vocês bem próximo. É a energia de Oduduá. A conquista em suas mãos. Cuide de seu temperamento com sagacidade. O que a gente falou da carta da raposa? Olha como as cartas se encaixam, né? Sagacidade. Cuide do seu temperamento com sagacidade. Força de vontade, energia positiva, mantenha-se assim. Você será capaz de conquistar tudo aquilo que deseja, além de contribuir com o sucesso daqueles que compartilham a vida com você. Eu não preciso falar mais nada, né, gente? O tarô, as cartas falam por si. Então, para você que foi essa leitura, eu quero dizer que mantenha o foco. Eu sei que as lutas são difíceis, tem hora que dá vontade de sair correndo, mas tá acabando. A espiritualidade fala para você, tudo vai vir rápido, mas mantenha o foco, seja sagaz, mantenha a pureza, né? Que você vai conquistar o sucesso e esse sucesso você vai compartilhar com as pessoas que você ama, que tá ao seu redor, certo? E para você que ficou até o final, muito obrigada, né? E peço que você siga a gente e até a próxima leitura. Tchau!